Olá pessoal, sejam bem-vindos às aulas de Direito Civil da segunda fase do nosso curso do Atrium Cursos. Primeiro, parabéns por ter sido aprovado nessa primeira fase, nessa primeira etapa. A metade do seu sonho já está garantida. Nós vamos ajudá-lo agora a construir a segunda metade do seu sonho. Nós vamos trabalhar com direito civil e também processo civil nessa segunda fase. E como vocês já devem saber pelo nosso esquema aqui no Atrium, nós vamos dividir as matérias entre a professora de processo civil e um outro professor de civil, professor Ângelo. Comigo, vocês verão a parte geral, verão direito de família, sucessões, responsabilidade civil e também direito do consumidor. Sempre com um viés de estudo para uma segunda fase, sempre procurando linkar com as aulas respectivas de processo civil. As questões atinentes a direito das coisas, direitos reais, a obrigações e a contratos, vocês estudarão com o professor Ângelo, também com enfoque de segunda fase. E a professora de processo civil lhes trará as demonstrações sobre como elaborar uma peça, uma petição inicial, uma contestação, os recursos que são pertinentes, como nós então desenvolvermos as peças das segundas fases. Aqui conosco, quando nós abordarmos as questões técnicas de parte geral, as questões de direito material, do direito de família, do direito de sucessão, nós sempre faremos links com os procedimentos, principalmente os procedimentos especiais. Se nós olharmos para o Código de Processo Civil com uma certa atenção, os procedimentos especiais são basicamente sincréticos, diretamente ligados às questões de direito material. Assim, por exemplo, quando nós formos falar de alimentos, eu vou lhes apresentar a ação de alimentos. Quando nós falarmos de execução de alimentos, eu vou lhes apresentar a ação de execução de alimentos. Quando nós falarmos de investigação de paternidade, nós vamos fazer abordagem em torno disso. As normas gerais das petições iniciais, das contestações, dos recursos e assim por diante, serão todas elas trazidas pela professora de processo civil. Nós faremos apontamentos específicos, as peculiaridades, as características de uma petição inicial, de uma contestação e eventualmente até de um recurso, quando abordarmos as questões inerentes à nossa matéria. Quando falarmos, por exemplo, de nascituro, quais são as características que nós precisaremos de uma ação de alimentos gravídicos. Quando falarmos de representação de assistência, como isso se dá em nível processual propriamente dito. Essa é a nossa ideia, então. Ao longo dos nossos encontros aqui, ao longo das nossas exposições, sim, lhes trazer o conteúdo, é fundamental o conteúdo, de nada vale uma petição inicial, uma contestação, um embargo de devedor, formulados dentro das formalidades que se exige, se não houver o conteúdo de direito material. Nós procuraremos lhes dar o conteúdo, então, esse conteúdo também que lhes ajudará nas respostas às questões, mas sempre linkando esse conteúdo com as questões práticas, com as regras práticas, com a peça prática que vocês vão ter que enfrentar. Pessoal, nessa primeiro slide nosso aí, nossa primeira página, estão as nossas redes sociais, do Twitter, do Instagram, do Facebook, e até meu e-mail pessoal, o e-mail do meu escritório. Eu quero deixar tudo isso aqui à disposição de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, tiverem alguma sugestão a fazer, se tiverem alguma pergunta, se precisarem de alguma orientação mais específica na primeira e na segunda fase, estamos aqui à disposição de vocês. Fiquem à vontade, podem nos perguntar principalmente pelo Facebook, pelos e-mails, podem nos seguir no Instagram. Nós iremos constantemente dar algumas dicas para vocês de estudo, algumas dicas de trabalho, algumas dicas de jurisprudências mais atualizadas. Então, por favor, nos sigam, vai ser um prazer tê-los conosco e assim nós podemos também trocar informações e, quem sabe, podemos ajudá-los ainda mais na busca desse sonho que temos certeza que vocês vão conseguir realizá-lo. Olha só, gente, além disso, além dessas sequências aqui, a gente precisa dar algumas orientações mais específicas para vocês. Na segunda fase, geralmente o que se pergunta são as jurisprudências mais atualizadas e jurisprudências que permitem uma dissertação, né, que permitem um desenvolvimento de ideia através de uma redação escrita. Tanto as respostas quanto as questões. Sempre se pautem dessa forma. Dificilmente, ou quase que de forma impossível, o examinador tem se valido de regras mais polêmicas, de questões mais polêmicas. Sejam nas respostas conservadores do ponto de vista da jurisprudência. Sejam conservadores, porque é essa a tendência. Além disso, procurem nas suas redações ser o mais objetivo e conciso possível. Hoje, além de, no mundo prático, ninguém ter tempo para ler peças longas, peças prolixas, elas fazem com que nós tenhamos um discurso que se torne mais enfadonho. E também no exame da segunda fase, assim tem sido. Basta ver, né, que existem números limitados de folhas para vocês escreverem.
Uma técnica que eu particularmente uso é a seguinte: depois de você fazer o seu primeiro rascunho, e sugere-se que se faça um rascunho, se houver tempo para isso, dê uma respirada, dê uma pausada e leia aquele rascunho, não com os olhos de quem o escreveu, mas com os olhos de quem o lê, do leitor. Veja se você consegue entender exatamente aquilo que está escrito. Muito cuidado com as pontuações, com as concordâncias verbal e nominal, isso é levado em consideração também. Não precisamos florear demais em termos de brocardos jurídicos, em termos latinos. Sejamos, enfim, o mais objetivo e o mais conciso possível. E do ponto de vista da matéria, do ponto de vista do direito material, procurem sempre se valer das jurisprudências mais atualizadas, fiquem atentos a elas. Vale a pena demais ler as últimas súmulas do Superior Tribunal de Justiça, as novidades do Superior Tribunal de Justiça, porque isso muitas vezes é parâmetro para uma questão de segunda fase, porque permite ao examinador colher se o examinado tem informações mais atuais a respeito daquele determinado assunto. Então, é fundamental que vocês leiam as súmulas do Superior Tribunal de Justiça, sobretudo porque se estamos falando de uma súmula, de um Superior Tribunal de Justiça, trata-se de uma jurisprudência consolidada e que ninguém ousaria enfrentá-la. Em especial no direito civil. Quando a gente fala do direito civil, das súmulas do direito civil, elas estão invariavelmente lá no Superior Tribunal de Justiça. Haja vista que o Supremo Tribunal Federal se atém a questões de índole mais constitucional e que refoge um pouquinho da nossa realidade, da nossa prática, do nosso dia a dia. Bom, muito bem. Nós vamos avançar agora então com a matéria. Nós vamos começar a abordar a matéria e vamos começar exatamente estudando as pessoas naturais. E volto a dizer para vocês, no primeiro momento a gente vai estudar a parte geral, depois nós vamos estudar responsabilidade civil, aí então entraremos em direito de família e direito de sucessões nessa ordem. E sempre também não esquecendo da abordagem do direito do consumidor. Nós vamos iniciar pela parte geral em falando das pessoas. E aqui alguns apontamentos se mostram fundamentais, né? As pessoas naturais, esse é o primeiro estudo que nós fazemos. Nós vamos estudar as pessoas naturais. O artigo 1º do Código Civil determina que toda pessoa tem direitos e deveres na ordem civil. Ordem civil é marcado por 3 pilares básicos. Quando a gente estuda a ordem civil, nós vamos resumir todo o direito civil nesses 3 pilares básicos, que são ele: a propriedade, primeiro pilar, família e negócios jurídicos. Esses são os pilares do direito civil. Tudo o que nós estudamos ao longo dos 5 anos da faculdade orbitam em torno desses pilares que aqui estão: propriedade, família e negócios jurídicos. E a parte geral do direito civil nos apresenta exatamente isso, né? Os apontamentos iniciais sobre a propriedade, quando fala de bens, sobre a família, quando fala de pessoas, e sobre os negócios jurídicos, quando trata, sim, na parte final, lá da parte geral, sobre os negócios jurídicos, quanto aos seus elementos de existência, os elementos de validade e assim por diante. Porém, notem que o artigo 1º declara, então, que toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Se toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil, significa dizer que os animais e as coisas ainda não têm direitos. Ainda não têm direitos. Há um discurso, de certa forma universal, embalado por teorias de Peter Singer, de um filósofo australiano, embalados também por algumas posturas um pouco mais desenvolvimentistas no tocante ao biodireito, que procuram, principalmente o macro-biodireito, a macro-bioética, que procuram estender ou tentam estender alguns direitos aos animais. Nós temos o famoso caso de um habeas corpus impetrado em favor de um orangotango aqui na Argentina, nós temos a legislação da Alemanha, da Áustria, da Suíça e também agora mais recentemente a legislação de Portugal, que colocam os animais no nível de tertus gênios, de terceiro gênero. Para nós, aqui para o Brasil, e para você, para a segunda fase, é assim. Existem pessoas que são os titulares e existem as coisas entre as quais os animais se encontram. Os animais são considerados coisas, chamados bens móveis semoventes. Portanto, os animais não são titulares de direito e não perfira entendimento diferente disso, ainda que você seja um biocêntrico e não um antropocêntrico, não perfira entendimento diferente disso numa segunda fase, cujas respostas são invariavelmente respostas conservadoras. Os animais não são titulares de direito, não podem titularizar direito, assim como de resto as máquinas também não podem. Eles ainda são objetos de direito, são coisas a serem versadas pelos respectivos titulares, e os únicos titulares são as pessoas. E quando o artigo 1º do Código Civil declara, e nem poderia deixar de ser diferente, que toda pessoa é igual em direitos e deveres, evidentemente que está incluindo homens e mulheres.
Isso é sintomático, isso é simbólico, haja vista que o Código Civil antigo dizia que apenas todo homem era capaz de direitos e deveres, e agora estamos superando essa ideia por todas as pessoas que deveriam ser então titulares de direitos e de deveres. Porém, volto ao ponto aqui principal, ao ponto fundamental. Animais não são titulares de direitos de nenhum tipo de direito. Os animais são coisas e assim devem ser tratados. Há uma discussão muito interessante sobre a partilha de animais durante o divórcio, durante a separação, e nós vamos falar disso mais à frente em aulas futuras lá no Direito de Família, mas já vale a pena antecipar, né? Tem muita gente que diz que os animais hoje também, por serem os petzinhos tão queridos, por nós estendermos tanta afeição a eles, e há quem proponha sobre um outro enfoque que o afeto é o que conjuga, o que forma uma família é o afeto, e aí então as intercorrências disso, como a filiação socioafetiva, como os casamentos homossexuais, como as relações plurimas, desse argumento, desse princípio da afeição ou da afetividade, tentam formular a existência de famílias que estão para além da Constituição Federal, que não estão previstas na Constituição Federal. Mas ainda que nós tenhamos muito afeto ao nosso animalzinho, muito carinho, amor a esse animalzinho, ele ainda continua sendo coisa. Por isso não podemos falar em guarda compartilhada de animais. Guarda compartilhada é restrito para os filhos. Nós poderemos sim falar em convivência compartilhada entre animais. Convivência compartilhada e em escritório eu tenho algumas realidades dessas bem interessantes. 2 professores universitários, dentro dos 40 anos cada um, ambos não tinham filhos, optaram por não formar família com filhos, ambos com uma condição social e econômica estável, e ambos brigavam pela guarda de um poodle. Quem ficaria com esse poodle? Se eventualmente alguma questão semelhante for indagada numa segunda fase, não formulem a divisão do animal como sendo guarda, mas sim como partilha. Compartilha. Os animais deverão ser partilhados. Claro que eles não vão ser divididos meio a meio, mas esse partilhamento implica dizer que talvez o cônjuge fique com o animal um período e o outro cônjuge com o animal outro período. Partilhando também despesas. Haja vista que eles são condôminos e, como tais, as despesas também devem ser rateadas. Animal não é titular de direito e numa eventual separação, no eventual divórcio, eles deverão ser contados como partilha, podendo, no entanto, existir a convivência compartilhada. Não usem a expressão guarda compartilhada, haja vista que ela é reservada para a guarda compartilhada de filhos, que hoje é a tônica quando nós pensamos em um divórcio e uma separação. Valeu? Também vamos abordar o artigo 2º aqui agora, desse código, do Código Civil, que é um artigo que parece ter uma redação um pouquinho contraditória. O artigo 2º declara assim em linhas gerais: o início da personalidade civil se dá com o nascimento com vida, ponto e vírgula, mas a lei põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro. Né? Então vamos lá e vamos também linkar isso com a segunda fase e como isso pode ser indagado numa segunda fase. Bom, inicialmente pensemos o seguinte: personalidade civil. Gente, personalidade civil não é direito. Personalidade civil não é direito. Personalidade civil é aptidão para ter direitos, é condição para ter direitos. Tem os direitos civis, de propriedade, de constituir família, de fazer negócios jurídicos, porque tenho personalidade civil. É da personalidade civil que emergem os direitos. E adquiro personalidade civil, a personalidade civil me é estendida a partir do momento que nasço com vida. Em se nascendo com vida, tem-se a personalidade civil. Ponto. A partir desse momento, e enquanto houver vida humana viável, nós estamos falando de personalidade civil estendida ou extensível àquele titular. Ponto e vírgula, parte final do artigo 2º, a parte derradeira do artigo 2º declara: mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. É desse aqui que nós vamos falar agora. E vamos diferenciar nascituro de concepturo. Isso aqui é importante e é interessante, tá? Nascituro e concepturo. Hoje, pelas modernas técnicas de reprodução assistida, nós podemos desvincular a sexualidade da reprodução. É possível que nós tenhamos filhos sem nos submetermos a nenhum tipo de relação sexual. Os chamados, a primeira bebê de proveta, que foi a vida em 1979, que já há algum tempo nós discutimos isso. As reproduções assistidas em laboratórios, em clínicas de reprodução assistida, que é uma técnica hoje
suficientemente dominada pela medicina e muito estimulada, eventualmente até pela medicina. Pois bem, mas para que nós não submetamos a essa reprodução assistida, um homem tem que doar o seu espermatozoide e a mulher tem que doar o seu óvulo. Isso se fecunda e se torna, através de uma concepção, artificial, mas uma concepção, um embrião. Veja que esse embrião está concebido. Possui material genético de ambos os pais. E esse material genético, se esse embrião introduzido na barriga de uma mulher, poderá então se desdobrar e tornar um ser vivo. Esse embrião, no entanto, ainda não goza de proteção à vida. O embrião não é titular de direitos e de deveres. O embrião é chamado de concepturo e não de nascituro. Nascituro é aquele que está na barriga da mulher. É aquele que está nidado, que está introduzido na barriga da mulher e que assim tem condição de se desenvolver, tem condição de se tornar um ser humano nascido de uma mulher. O nascituro é titular de direitos, o concepturo não. E quais são os direitos do nascituro? Nós podemos dividir os direitos do nascituro em dois grandes grupos. Os direitos pessoais e de personalidade, que eles possuem desde já. Portanto, o nascituro tem direito à honra, tem direito à integridade física, tem direito à vida, daí o motivo do aborto ser crime, mas não tem direitos patrimoniais. Esses direitos patrimoniais, receber herança, receber doação, ficam condicionados ao nascimento com vida. Dica de segunda fase, então. Dica de segunda fase. Nascituro hoje pode pleitear danos morais por agressões que eventualmente tenha sofrido, como, por exemplo, pela perda do seu pai durante o período gestacional. O Superior Tribunal de Justiça já reconhece o direito do nascituro a pleitear indenização por danos morais. E há outras decisões aí pontuadas pela jurisprudência, sempre partindo da mesma premissa que os nascituros são titulares de direitos e de deveres pessoais, aqueles que não tenham repercussão econômica. Indenização não é aspecto econômico. Indenização é uma forma de recompor o prejuízo causado do direito da personalidade e do direito pessoal do nascituro. Então não pensem assim que as indenizações ficam condicionadas ao nascimento com vida, não é assim. O que fica condicionado ao nascimento com vida é o exercício de direitos patrimoniais. As indenizações são reparações aos direitos pessoais. As indenizações, os nascituros são titulares. Então vamos imaginar lá que na segunda fase, tanto numa petição inicial quanto num recurso, caiam para vocês qualificar o nascituro. Como qualificá-lo? A qualificação é nascituro. Nascituro. Nascituro vem propor ação de dano moral, nascituro vem pedir a reserva do seu patrimônio no eventual inventário. Isso é muito comum. Aliás, o Código de Processo Civil antigo tinha um procedimento chamado de posse em nome do nascituro. Quando nós percebíamos que a mulher estava grávida, efetivamente grávida, e o inventário do seu falecido companheiro, do seu falecido marido, do seu falecido pai do seu filho, era tocado a toque de caixa, a mulher então entrava com uma ação chamada juiz, eu quero a posse em nome do meu nascituro. Quero que seja reservado parte do patrimônio lá no inventário, para que então depois nós discutamos a paternidade. E se de fato esse filho for filho do falecido, que já tenha reservado o seu quinhão lá no inventário. Como qualificar o nascituro numa petição inicial? Nascituro. É assim a qualificação. Alimentos gravídicos. Os alimentos gravídicos são devidos às mulheres grávidas gestantes quando houver presunção de paternidade do suposto pai. Presunção de paternidade. Uma vez me chega uma pessoa no escritório assim, falou, Gesualdo, eu estou grávida de um cara, tive relações sexuais com esse cara uma única vez num baile. Cheguei no baile lá, dei um perdido com ele, nós fomos pro banheiro, transei com ele e engravidei. Eu quero pedir alimentos gravídicos dele. Não tem condição. Não existe o requisito primordial que é a presunção da paternidade. De uma única relação sexual, não se depreende uma presunção de paternidade. Não, pelo menos, a ponto de gerar alimentos gravídicos. É necessário que nós tenhamos uma certa constância do relacionamento, uma certa decorrência desse relacionamento que pudesse fazer crer, pelo menos ao meio social, que em tese aquele suposto pai seja efetivamente um suposto pai. Por exemplo, eu estou casado, me divorcio da minha mulher, largo da minha mulher, aliás, faço uma separação de fato da minha mulher, saio de casa e minha mulher aparece grávida. Ora, diz o Código de Processo Civil, determina o Código de Processo Civil que durante a constância do casamento, a presunção da paternidade é do marido. Ora, então, deste modo já existe uma presunção de paternidade. Sou supostamente pai porque vivia com a mulher, era casado com a mulher que agora está grávida. Por óbvio, não de forma absoluta, mas por óbvio,
parece que eu sou o pai. E assim eu sou obrigado a pagar alimentos gravídicos. Numa formulação de uma petição inicial de alimentos gravídicos e também numa contestação, a gente tem que levar em conta o seguinte: os alimentos, embora o destinatário seja, claro, o nascituro, ele não compõe o polo passivo nem o polo ativo. Quem é o titular dos alimentos gravídicos é a mulher grávida. E é ela que tem que formular a petição. É em nome dela que se formula a petição. Ela pedindo alimentos gravídicos em razão de estar grávida e, evidentemente, deve anexar o seu atestado de gravidez nesse sentido, nesse propósito. Outro requisito, então, outra condicionante. Demonstração na petição inicial da suposta presunção de paternidade. Juiz, supostamente ele é pai porque vivia união estável comigo, porque nós tínhamos um namoro de 5 anos, estão aqui as fotos, ou porque nós éramos efetivamente casados, está aqui a certidão de nascimento, a certidão de casamento que indica isso. Preenchidos esses dois requisitos, o juiz então pode conceder os alimentos gravídicos àquela mulher que os pleiteia. Dica de segunda fase, então, que fique a lembrança. Não são os nascituros que pedem os alimentos gravídicos, são as mulheres casadas, conquanto esses alimentos sejam, em última análise, voltados à proteção do próprio nascituro. E os nascituros, quando forem qualificados em petições iniciais, em qualquer tipo de ação, deverão ser qualificados, então, com essa nomenclatura nascituro. Tudo bem? Vamos continuar aqui, então? Vamos ver o que nós ainda falta abordar. Já falei com vocês sobre os direitos nascituro, os direitos pessoais e patrimoniais. Os patrimoniais aqui ficam legados ao nascimento com vida. Ele tem alguns direitos específicos na legislação. Ser reconhecido como filho. É possível o reconhecimento da paternidade de um nascituro que ainda efetivamente não tenha nascido, de modo que eu sei que a minha mulher está grávida, sei que uma mulher está grávida, eu sou o pai dessa criança e estou em situação de estertor de vida, posso vir a morrer. Através de um testamento, declaro que aquele nascituro é meu filho, é possível. Nascituro tem direito de a ele ser nomeado um curador, tem direito de receber doações e também exerce aquilo que nós chamamos de posse em nome do nascituro. Essa posse em nome do nascituro, também por uma segunda fase, é principalmente aquela ação onde se protege os interesses do nascituro de forma cautelar. Hoje, pelas tutelas provisórias, nós proporíamos uma ação mais ou menos no seguinte termo: senhor juiz, ao inventário de bens do falecido homem, supostamente essa criança, esse nascituro é filho daquele homem, assim quero que seja reservado no inventário parte que lhe caberia. Se esse nascituro nasce com vida e se posteriormente é declarada a sua paternidade, a sua filiação, através da ação de investigação de paternidade pós-mortem, aí então ele já tem um quinhão dele reservado. Caso ele não seja filho, ou caso não tenha nascido com vida, aquele quinhão que seria dele será sobrepartilhado para os demais herdeiros remanescentes. Tudo bem? Essa então foi a nossa aula sobre nascituros. Agora a gente vai falar das pessoas naturais. As pessoas naturais que começam a ser tratadas a partir do artigo 3º do Código Civil. E aqui nós vamos falar de capacidade civil. Capacidade civil. A capacidade civil é o exercício efetivo dos direitos. E aqui nós temos que pontuar duas diferenças bastante importantes. Existe a capacidade de direito ou de gozo, que é a capacidade de ter direitos que todo mundo tem. Artigo 2º do Código Civil. Basta que tenhamos personalidade civil para ter capacidade de direito ou de gozo. Eu tenho direito a direitos. Posso gozar desses direitos. Mas exercê-los por si próprio, isso implica dizer capacidade de fato ou capacidade de ato. Todos nós temos capacidade de direito ou de gozo, mas nem todos temos capacidade de fato ou de ato. Isso porque muitos estão privados do discernimento mental suficiente e necessário para saberem das consequências dos seus atos. E nessa proposta e nessa toada, eles não podem então exercer os atos da vida civil por si próprios. Serão necessários a eles que se estendam representantes ou assistentes. E essa nomenclatura é muito importante, essa diferente nomenclatura, e veremos isso na sequência, é muito importante para uma segunda fase. Fazer uma petição inicial de um menor, é necessário que nós saibamos se ele é representado ou ele é assistido. Isso conta ponto. E daqui a pouquinho nós vamos explicar mais sobre isso. Gente, há de se diferenciar também capacidade de direito e de gozo, como aqui está, ó, capacidade de direito, capacidade de fato e legitimação. Tá? Legitimação. A legitimação é a aptidão para um ato específico, para um fato específico. Por exemplo, eu posso adotar qualquer criança, mas não tenho legitimidade para adotar minha irmã.
me falta essa legitimidade. Eu posso casar com qualquer pessoa, desde que não seja minha sogra, desde que não seja meu sogro, desde que não seja minha enteada, desde que não seja minha irmã, porque eu não tenho legitimidade para aquilo. E algumas vezes essa legitimidade ela é exigível um passo superior, né, no tocante à idade. Então imaginemos que alguém com 17 anos seja emancipado, plenamente capaz dos atos da vida civil, mas essa pessoa emancipada ainda não pode ser conselheira tutelar. Haja vista que a legitimação para ser conselheiro tutelar se adquire com 18 anos, por exemplo. A legitimação, então, é a capacidade para um fato específico, para um determinado ato. Eu tenho a capacidade geral de fazer compra e venda, de fazer doação, mas não tenho legitimidade para fazer doação para minha concubina. Haja vista que a legislação veda esse tipo de doação ou de ato de disposição patrimonial. Bom, capacidade de fato, capacidade de direito, capacidade de gozo, todos têm. Capacidade de fato ou de ato, somente aqueles que podem fazer os negócios por si próprios é que terão. Na sequência, nós vamos falar sobre incapacidade absoluta e capacidade relativa. E aqui uma modificação gritante do código, uma nova redação do código, que traz também consequências bastante importantes do ponto de vista prático. Gente, hoje só é absolutamente incapaz do nosso direito menor de 16 anos. E a esse será dado um representante. Menor de 16 anos tem representante. Ó. Dica de segunda fase aqui. A diferença entre representação e assistência. Menor de 16 anos será representado. Então imaginemos lá que o Joãozinho resolve propor uma ação de investigação de paternidade contra o Joãozão. Joãozinho, neste ato representado pela sua mãe, fulana de tal, e aí então a qualificamos, vem propor ação de investigação de paternidade contra Joãozão, seu suposto pai. E aí também se qualifica o pai nesta toada. O menor de 16 então será representado. O maior de 16 anos, a que tenha sido nomeado algum tipo de curador ou que não tenha plena capacidade, ele será assistido. Assistido. Então, o maior incapaz será assistido pelo seu curador, que é o curador quem deve outorgar a procuração, por exemplo, ao advogado, que é esse curador quem faz a contratação com o advogado e sempre vinculando os atos do curatelado, evidentemente. Bom, então nós temos a incapacidade absoluta e a incapacidade relativa. A incapacidade absoluta para os menores de 16 anos. E o Brasil não leva em conta a teoria do menor maduro ou a teoria do menor capaz. Para o Brasil, o critério é objetivo. Não atingindo 16 anos ainda, esse menor não tem condição de zelar por si só. Critério objetivo. Atingindo 16 anos aos 18 anos, a lei já entende que ele é mais ou menos razoável para fazer os atos da vida civil e a partir de 18 anos, ainda que seja um abobrão, ainda que seja um cara totalmente descuidado, a lei diz, segue a vida que com 18 anos você é adulto e se vira. Você responde pelos seus atos da vida civil, os seus atos específicos da vida civil. Outro ponto importantíssimo aqui, por uma questão de terminologia técnica. O artigo 104, inciso 1, e o artigo 166, inciso 1, o artigo 104 trata dos requisitos de existência, os requisitos de validade dos negócios jurídicos. E o artigo 166 declara quando os atos serão nulos. Nulos. Então olha aqui comigo, gente. Se um incapaz, menor de 16 anos, logo absolutamente incapaz, promove qualquer ato da vida civil, um contrato, outorga uma procuração, esse contrato é nulo. Nulo. Se o relativamente incapaz faz o mesmo ato, ele é anulável. Anulabilidade é diferente de nulidade. Nós vamos estudar mais à frente, as nulidades são muito mais graves que as anulabilidades. E cuidado numa segunda fase, quando formos pontuar a respeito, numa petição inicial, daquilo que nós pretendemos ser declarados como vício do negócio jurídico, ou numa contestação para fazer o enfrentamento daquilo que nos foi pleiteado, daquilo que nos foi pedido. Em havendo absolutamente incapaz, menor de 16 anos, a tese é de nulidade. Nulidade, ato nulo. Nulidade absoluta. Maior de 16 anos, que não tenha sido devidamente assistido, a tese é da anulabilidade. Nulidade relativa. E essa nulidade relativa pode convalescer, como a gente vai estudar um pouquinho mais à frente. Fiquem muito atentos sobre essas questões terminológicas, porque elas são de grande importância para nossas matérias que
principalmente para a segunda fase, para nossas matérias de direito civil que eles serão indagados. O examinador leva muito em conta essas questões técnicas porque elas são diferenciais. Na sequência, nós vamos continuar a falar aqui então de capacidades, de incapacidades. Vamos fazer uns linkzinhos hoje com peças práticas, nesse momento agora com peças práticas, como por exemplo a interdição. Mas antes vamos perfilhar algumas questões que são extremamente importantes. Os relativamente incapazes hoje estão alocados no rol do artigo 4º do Código Civil, e são eles: os maiores de 16 anos e menores de 18 anos, que serão assistidos pelos seus pais de forma natural, e não havendo pais, pelos seus tutores. Hoje é possível ter mais de um tutor, é possível a cotutoria. Os tutores que serão nomeados pelo juiz através de um procedimento que nós vamos estudar mais para frente. Também são incapazes os ébrios habituais, os viciados em tóxicos. O ébrio habitual é o alcoólatra, aquele cara que tem dependência química. Enfim, as duas hipóteses aqui do inciso 2 são dos dependentes químicos. Daquele cara, por exemplo, que é um noiadinho, viciado em crack, viciado em droga pesada, que para fazer frente ao seu vício, se desfaz de todo o seu patrimônio a preço de banana. O cara tem uma televisão na casa que custa R$4.000, entrega essa televisão por R$300, por exemplo, da Boca de Fumo. Então agora você já sabe, hein? Pode ir lá na Boca de Fumo e reclamar pela venda feita por um valor bem inferior àquele que é valor de mercado. O inciso 3 também declara que são incapazes aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir sua vontade. E esse inciso 3 aqui resume as duas grandes parcelas das pessoas que são incluídas aqui como relativamente incapazes. Aqueles que por causa permanente, aquele que tem um distúrbio mental, tem um problema qualquer de ordem mental, aquele que não tem o perfeito gozo das faculdades mentais, por uma doença, especificamente por uma patologia ou também por um trauma, sofreu algum acidente, algum AVC, está sequelado por conta de algum fato da sua vida. Essas pessoas não podem exprimir a sua vontade, não têm como exprimir a sua vontade, essas pessoas então precisam ser assistidas. Aqueles que por causa transitória estejam acometidos de algum tipo de problema são aqueles que estão embriagados naquele momento, aquele que está doidão, aquele que está chapado naquele momento. O cara não é chapado sempre, o cara não está doidão sempre, mas naquele momento estava. Se ele estava naquele momento, aquele ato que ele fez, aquele negócio jurídico que ele realizou no momento da sua doidura, não vale. Assim, o Código Civil declara que tanto aquele que por causa transitória quanto aquele por causa permanente estiverem privados do discernimento, esses produzem atos anuláveis hoje. Atos anuláveis. Também são relativamente incapazes os pródigos, aquele que dissipa o patrimônio sem ter condição de autossustento. Pessoal, olha só, durante algum tempo entendia-se que só era possível a interdição do pródigo quando ele colocasse em risco com a dilapidação do seu patrimônio o bem-estar da sua família. Hoje não. Pela dignidade da pessoa humana, pela análise pessoal que se faz, o pródigo somente será interditado se a dissipação do seu patrimônio, se ele sumir com o seu patrimônio, isso de forma a tal a lhe causar prejuízo próprio. Não se leva em conta a repercussão para a família, mas o prejuízo é pessoal aqui. Os pródigos também poderão e precisarão ser interditados dependendo do seu grau de loucura, do seu grau de deficiência cognitiva ou de falta de controle. No entanto, eles também serão assistidos, a eles também será dada uma assistência. Ok? Os índios deverão ser regulados por lei especial. Os índios são tratados em lei especial e conforme o seu aculturamento, quanto mais aculturados forem os índios, esse aculturamento vai da nossa cultura, vamos chamá-la de branca, que essa é uma expressão hoje tenebrosa do ponto de vista da antropologia, mas a nossa cultura branca é que perfaz ou é o parâmetro, o paradigma para o aculturamento do índio. Quanto mais introduzido na civilização tida por tradicional for o índio, mais aculturado ele será e assim mais responsável pelos seus atos também será. Nós temos dois artigos que merecem destaque aqui para a dica de segunda fase. As legitimidades passivas e eventual ação de indenização ou eventual contestação em ação de indenização. Primeira pegada aqui, artigo 180. O menor, entre 16 anos e 18 anos, não pode, para eximir-se de uma obrigação, invocar sua idade se dolosamente ocultou quando inquirido pela outra parte ou se nesse ato de obrigar-se declarou-se maior. Aqui a pegada é a seguinte, isso é uma regra de direito material bastante importante. Eu pergunto ao menor, qual a sua idade? Ele tem 17 anos na verdade, mas ele parece, pela compleição física, pelo seu desenvolvimento, ser um pouquinho mais velho. Ele fala, eu tenho 18, eu tenho 19 anos.
A mim, pela minha boa-fé, passa essa idade dele, porque pelas circunstâncias parece que de fato ele tem a idade que ele alega ter. No entanto, ele é menor. E dolosamente ele omite a sua idade, ou mente quanto à sua idade. Nessa hipótese, ele não pode pedir anulação do negócio. Não se pode pedir anulação do negócio. Haja vista que dolosamente omitiu sua vontade. Omitiu sua idade, perdão. Desde que tem entre 16 e 18 anos. Se tiver 15 anos, por exemplo, é absolutamente incapaz e aí os negócios não valerão mesmo, nunca poderão produzir resultados. E como eu chamava a atenção para vocês, nós temos, pela dica da segunda fase, a questão da legitimidade passiva. E aqui alguns pontos devem ser trazidos ou observados quando numa petição inicial e também quando numa contestação, que é exatamente o enfrentamento desta petição inicial. Então vamos lá. Primeira proposta. Quem tem legitimidade para pedir anulação de um negócio por erro de representação? Imaginemos que um menor seja vítima de um negócio jurídico sem que ele tenha sido devidamente representado, menor de 16 anos, ou assistido, o maior de 16. Quem pode pleitear a anulação desse negócio? Quem tem a legitimidade ativa para tanto? A legitimidade ativa é do incapaz e do seu representante, do seu assistido. Incapaz ou seu representante ou seu assistido. Essa é a legitimidade ativa. A legitimidade passiva, aquele com quem o incapaz contratou. Aquele com quem o incapaz contratou. No tocante à eventual indenização, imaginemos que o incapaz tenha feito algum ato, por exemplo, um interditado, uma pessoa que tem um problema mental, tenha realizado algum ato que causou prejuízo a terceiros. Esse incapaz, num acesso de loucura, depedrou o carro de alguém. Quem é o polo passivo dessa ação? Quem deve ser o réu numa ação de indenização por um ato praticado por um incapaz que teria a representação ou assistência? Vamos dar uma olhada no artigo 928 do Código Civil, por favor? 928 diz assim: o incapaz responde pelos prejuízos que causar se as pessoas por ele responsáveis não tiverem obrigação de fazê-lo ou não dispuserem de meios suficientes. Assim, numa eventual ação de indenização por ato praticado por um incapaz, tanto o incapaz quanto o seu representante ou seu assistido deverão perfilhar o polo passivo. A responsabilidade do incapaz é subsidiária, mas somente será apurável se constar no título executivo judicial na sentença. Desta forma, tanto ele quanto o seu representante ou o seu assistente deverão perfilhar o polo passivo desta petição. E somente apuraremos se de fato existe a sua responsabilidade num segundo momento. Mas o polo passivo é esse. Tudo bem, gente? Vamos seguir aqui então? Já que nós estamos falando tanto de incapacidades, é chegada a hora da gente pensar que na sua segunda fase caiu uma peça de interdição. Nós precisamos fazer uma petição inicial de interdição. E como fazê-la? Vamos trazer agora alguns apontamentos bastante interessantes. A primeira delas, com o advento do Estatuto do Deficiente aqui no Brasil, uma vez que nós temos o Estatuto do Deficiente aqui, uma pessoa que tenha hoje incapacidades relativas, ele não precisa necessariamente ser interditado. Convenhamos que o ato de interdição é um ato bem desumano, é um ato agressivo, é muito invasivo. Significa dizer, cara, você não toma conta da sua vida, quem vai tomar da conta da sua vida sou eu, curador. Isso é extremamente invasivo, isso eventualmente até fere a própria dignidade da pessoa humana daquele incapaz. Assim, o Código Civil, seguindo a tendência imposta pelas convenções internacionais de proteção aos direitos dos deficientes, dos portadores de deficiência, criou a figura da tomada da decisão apoiada. É disso aqui que nós vamos falar um pouquinho. Ó. Tomada de decisão apoiada. Essa tomada de decisão apoiada é assim. O cara se sente incapacitado, por exemplo, é pródigo, ele dissipa o seu patrimônio, ele não tem controle dos seus gastos, mas ele sabe o que é amor, ele sabe o que é ser pai, ele é um bom guardião dos seus filhos, ele é uma boa pessoa, ele só não consegue se controlar para efeitos negociais. Então ele precisa de alguém para zelar por ele, alguém para ajudá-lo nos negócios da sua vida profissional, da sua vida cotidiana, da sua vida diária, da sua vida negocial, enfim. Então ele pode hoje solicitar ao juiz a chamada da tomada de decisão apoiada. Senhor juiz, eu não tenho condição de me autogerir, não tenho condição de me autossustentar, eu preciso de duas pessoas que cuidem de mim negocialmente falando. Cuidem de mim negocialmente falando. E o juiz, então, já na petição inicial, a indicação dessas pessoas, quem serão os ajudadores, os apoiadores, daí o nome tomada de decisão apoiada, e essas duas pessoas agora perfilharão ao lado do incapaz
o suprimento da sua incapacidade. Dali para frente, o negócio do incapaz só vale se aqueles apoiadores também consentirem, também assistirem. Veja, na tomada da decisão apoiada, o próprio incapaz é que toma a iniciativa, e é dele a iniciativa da realização desse ato. Ele reconhece que ele não tem condições mentais suficientes e então ele pede a nomeação desses apoiadores. A petição inicial simples é um procedimento de jurisdição voluntária, cujo pedido peculiar ao final é apenas para que seja reconhecida a incapacidade relativa do indivíduo e a ele ser nomeado um apoiador. Um ou dois apoiadores a designação do Instituto tomada de decisão apoiada. Agora a gente vai falar um pouquinho do procedimento da interdição. A interdição partindo da seguinte proposta. Alguém não tem perfeito gozo das faculdades mentais. Alguém, por causa permanente, não consegue exprimir validamente a sua vontade. As hipóteses são das mais diferenciadas. Alguém que foi sequelado, alguém que sofreu algum trauma por conta de um acidente, e em razão da idade e com o advento de algumas doenças, como o mal de Alzheimer, por exemplo, a senilidade, a idade avançada por si só não é motivo de interdição. A senilidade, a idade avançada por si só não é motivo de interdição. Nós vamos interditar uma pessoa idosa se ela estiver privada das faculdades mentais. Eu tive um cliente que faleceu com 92 anos e tinha uma lucidez irritante. Ele lembrava de detalhes de processo dele, e eram vários os processos que conduzimos dele, que eu não lembrava. Eu chegava na casa dele para atendê-lo, já tinha algumas dificuldades de locomoção, então quando a gente ia conversar, ele me dizia: Gesualdo, você me falou que esse processo ia acontecer isso, que ia acontecer aquilo, que ia acontecer aquele outro, e não aconteceu. Eu falei: caramba, como é que esse cara lembra disso, que nem eu consigo lembrar desses detalhes que lhe dei? Tinha uma memória vívida. Essa pessoa, ela já tinha bastante deficiência física, ela já tinha bastante problemas físicos, de locomoção, coisa e tal. Mas ele tinha a mente ainda viva. Esse não pode ser interditado. Esse não pode ser. Ninguém é interditado por doença física. A interdição é por problemas mentais. Ninguém é incapacitado por problemas físicos, mas sim por problemas mentais. Vejam lá que o artigo 4º do Código Civil diz que deverão ser considerados relativamente incapazes aqueles que, por causa permanente ou transitória, não puderem exprimir livremente sua vontade. Isso nada tem a ver com aspectos físicos. Recentemente nós conhecemos uma decisão lá do estado de Rondônia. Um juiz determina a interdição de um menino que se recusava a submeter quimioterapia e radioterapia. O menino tinha 20 anos, a mãe pede a sua interdição, o juiz defere a interdição e defere a internação compulsória desse menino para tratamento de quimioterapia e de radioterapia. Sob qualquer enfoque em que é analisado, essa decisão está equivocada. Inicialmente, porque ninguém pode ser interditado por problema físico. E segundo, se o indivíduo está perfeitamente lúcido e se nega a receber um tratamento médico, pela sua dignidade, pela sua autonomia, pela sua autodeterminação, deveria haver a sua vontade respeitada. Assim, ninguém vai ser interditado por problema físico, mas sim por problema mental. E quem pode interditar? A legitimidade está aqui no artigo 747. A interdição pode ser promovida pelo cônjuge ou companheiro, geralmente é a preferência, pelos parentes ou tutores, pelo representante da entidade em quem se encontra abrigado interditando, ou pelo Ministério Público, somente em casos de doença mental grave. Somente em casos de doença mental grave. Assim, o cônjuge ou o companheiro terão a preferência, em não havendo a interdição por parte deles, os parentes e os tutores, parentes até o 4º grau, os representantes da entidade que se encontra abrigado interditado, ou pelo Ministério Público. Esses são os legitimados para promoverem a ação de interdição. Esses terão a legitimidade ativa para fazerem a ação de interdição. E a petição inicial da ação de interdição, e aqui eu chamo a atenção para vocês, cuidado. Pessoal, fica a dica. Dica de segunda fase. Quando se depararem com a petição inicial de um procedimento de jurisdição especial, procedimento especial, por exemplo, uma ação de consignação em pagamento, que só se presta para fazer pagamento, uma ação possessória que vocês vão estudar com o Ângelo, que só se presta a reintegrar a posse, a proteger a posse, a manter-se na posse, uma ação de prestação de contas, que também vocês vão estudar com o Ângelo, uma ação de alimentos, que vocês vão estudar comigo em procedimentos especiais. Gente, atenham-se ao texto da lei. Há muita dificuldade, eu vejo isso pelos estagiários do escritório, há uma grande dificuldade na hora de formular os pedidos de uma ação. Geralmente eles se perdem. Como formular tal pedido, como formular aquele pedido, fica a dica. Olhem o texto da lei. No Código de Processo Civil, quando faz menção ao procedimento especial,
Ali nos artigos, invariavelmente, nós temos o que pode ser pedido e o que deve ser pedido numa petição inicial. Por exemplo, nos embargos de terceiro, a lei trata disso. Nos embargos na ação monitória, o que é necessário de pedidos específicos da ação monitória. Leiam o texto de lei. Pessoal, habituem-se a ler o texto de lei inicialmente. Ele é muito explicativo na ampla maioria das vezes. Ele tira as dúvidas, que são dúvidas fundadas, com a simples leitura. Assim nós vamos nos ater ao procedimento agora de uma ação de interdição. E funciona assim, a ação de interdição. Hoje, a petição inicial deve ser instruída com laudo médico. A petição inicial vai ser instruída com laudo médico. Então, ao mencionar uma petição inicial numa ação de interdição, vocês vão ter que dizer, vão fazer a qualificação das partes, fulano vem requerer a interdição com nomeação de curador, interdição com nomeação de curador daquele interditado, qualificam-se as partes e o discurso começa assim. O interditando é portador de uma doença mental conforme laudo tal. Pronto, já cumprimos o primeiro requisito. Nesta atoada, se ficar demonstrado que o indivíduo está privado das suas faculdades mentais por conta desse laudo médico, o juiz já pode nomear um curador provisório. E essa nomeação de curatela provisória deve constar de pedido expresso da petição inicial. Lá nos pedidos, requer o recebimento dessa ação em sede de tutela provisória, que seja nomeado como curador provisório fulano de tal, que é exatamente o autor da ação. Porque enquanto o processo corre, o processo anda, e a interdição definitiva só viria com a sentença, nesse interregno, nesse hiato temporal, aquele incapaz já está devidamente representado ou assistido pelo seu curador provisório. Feita a curatela provisória, toma-se por termo essa curatela, assina-se um termo, e então haverá citação do interditado para comparecimento perante o juiz. Esse também é um pedido. Então os pedidos são assim, a nomeação de curador provisório, a citação do interditado para comparecimento perante o juiz, um pedido na sequência. Isso é muito importante para o juiz visualizar, para o juiz contextualizar até que grau realmente aquela pessoa é privada de faculdades mentais, haja vista que, infelizmente, muitas vezes os pedidos de interdição são movidos por interesses pouco convidativos, mas sim por interesses escusos, interesses nefastos. O que se quer é privar alguém que é um pouco mais velho do seu patrimônio para que os filhos possam administrá-lo com maior liberdade. E o juiz, então, nessa primeira entrevista, ele se dá conta da extensão, do grau de dificuldade mental que esse indivíduo possa realmente vir a ter. Porém, na prática, às vezes os juízes têm desprezado esse primeiro interrogatório e simplesmente designam a perícia, que seja feita uma perícia através de um médico. Nós temos que ter o rigor técnico. Assim, quando você formular uma petição inicial, os pedidos são nessa ordem. Liminarmente, seja nomeado curador provisório, após a citação do interditando para comparecimento perante o juiz e assim poder formular as suas defesas. E são essas as defesas. Olha. O interditando pode impugnar o pedido. Ele não é obrigado a aceitar a interdição. Não tenho problema mental nenhum. Eu estava assim bêbado naquele dia, mas não tenho habitualidade nesse vício, não tenho habitualidade nessa dependência química. Porém, notem que o nome é impugnação e não é contestação, hein? O interditando poderá impugnar o pedido. Uma vez que ele impugne o pedido, que ele apresente resistência, o juiz marca então a prova pericial. Desta prova pericial, após ela, as partes vão apresentar os seus memoriais, suas alegações, e então sobrevém a sentença. E essa sentença, gente, deverá ser inscrita no cartório de registro das pessoas naturais, deve constar lá na certidão de nascimento que o indivíduo está interditado para que isso possa vir a ter publicidade. Isso vai ser publicado uma vez na imprensa local e 3 vezes no órgão oficial, no Diário Oficial, além de ficar disponibilizado no site do Conselho Nacional de Justiça. No site do Conselho Nacional de Justiça. Então, olha só, havida a sentença de interdição. Uma vez que nós tenhamos a sentença de interdição, dali para frente, os negócios da vida civil do indivíduo somente valerão se ele estiver devidamente assistido pelo seu curador. Essa etapa da vida, essa situação, deve se tornar pública, a fim de garantir a segurança jurídica para aquele que contrata com esse incapaz. Muitas vezes, os incapazes não demonstram fisicamente, até por seus atos, que eles têm problema mental. E assim eles podem fazer contratos com outras pessoas, e as outras pessoas também podem eventualmente ser lesadas. Por conta disso, exige-se que a certeza de interdição
seja registrada no cartório de registro das pessoas naturais, que seja publicada no jornal local, no jornal da cidade, uma única vez, no Diário Oficial por 3 vezes e também que seja disponibilizado no site do Conselho Nacional de Justiça. Feito isso, nós temos perfeita e acabada a solenidade da interdição do indivíduo. Assim, muito cuidado com os pedidos. Primeiro pedido, nomeação de curador provisório. Segundo, a citação do interditando para inquirendo impugnar o pedido. A terceiro, ao final, a procedência do pedido para o fim de declarar a incapacidade daquele interditando e a ele nomear um curador, que dali para frente será assistido. Essas condicionantes, publicação na imprensa local, publicação no site do CNJ e publicação no Diário Oficial, são decorrências de lei e não precisam constar do pedido. Seria interessante fazê-lo, mostrar excesso de conhecimento, mas são condicionantes da interdição. O fato de não haver o pedido quanto a essas publicações não desobriga o juiz de determinar essas publicações. Um outro detalhe importante aqui da interdição é exatamente a prestação de contas. Nós temos todos esses procedimentos aqui que falamos, todas essas partes que falamos, e ao final haverá a tal da prestação de contas. O que é essa prestação de contas? Pessoal, o tutor ou o curador, aliás, aqui falando de curador, que cuida do maior incapaz, o curador zela pelo patrimônio do curatelado, zela pelo patrimônio daquele interditado. Ele vai mexer na conta corrente do cara, ele vai sacar dinheiro, vai receber dinheiro, vai dar recibo, vai, enfim, zelar pela vida econômica do indivíduo. E isso, muitas vezes, é um convite ao problema, é a exposição ao problema. Por isso, a lei exige que o curador preste contas, e o juiz deverá exigir essa prestação de contas, exigir que o curador, habitualmente, essa habitualidade é fixada pela decisão judicial, tem de prestar contas. Isso pode ser mensal, que não é muito comum, pode ser semestral, que é mais comum, pode ser anual ou até bianual. Depende da decisão fixada pelo juiz. E como se faz essa prestação de contas hoje? Aqui é uma outra regrinha bastante importante. O novo Código de Processo Civil aboliu a ação de prestação de contas. Hoje, somente existe ação de exigência de contas. O curatelado pode exigir a prestação de contas do curador. O interditado pode exigir a prestação de contas do seu curador. E a petição inicial seria mais ou menos assim: senhor juiz, estou interditado, ele é meu curador, está aqui a minha decisão, no entanto ele não me presta contas, eu quero saber para onde foi o meu dinheiro. E claro que nesta ação há de ser nomeado um curador especial ao interditado, porque ele enfrentará o seu próprio curador. Em outras hipóteses, é o curador quem tem que prestar contas de forma habitual. E não existe mais a ação de prestação de contas. Como ele presta as contas então? Através de simples peticionamento nos autos da própria ação de interdição. Uma petição simples. Senhor juiz, recebi tanto, está aqui o recibo do que eu gastei, está aqui o recibo de onde foi o dinheiro e está aqui o recibo do que ficou aplicado em caderneta de poupança. Dando-se o juiz por satisfeito quanto à prestação de contas, homologa-se essa prestação de contas e encerra-se, então, a responsabilidade do curador sobre elas. Muito cuidado com os pedidos, então, de uma ação de interdição, e se houver pedidos mal formulados, se a sua peça for uma contestação, poderá haver um enfrentamento direto disso. Beleza? Vamos seguir aqui então. Já falei para vocês dos índios, que eles podem ser considerados isolados, em vias de integração ou integrados, de acordo com o seu grau de aculturamento. Podemos seguir aqui também para falar da cessação da menoridade e algumas dicasinhas bacanas aqui da segunda fase do nosso concurso, do nosso exame de ordem. Cessação da menoridade e emancipação. A menoridade cessa a partir dos 18 anos. A nossa maioridade civil se dá com os 18 anos. Porém, por alguns motivos, por algumas circunstâncias que agora a gente vai falar, eventualmente isso pode acontecer antes dos 18 anos. É a chamada emancipação. A emancipação é quando alguém atinge o pleno gozo dos seus direitos, a plena capacidade, agora tendo capacidade de fato e de ato, mas também de direito e de gozo, antes dos 18 anos. E essa emancipação pode ser voluntária, legal ou judicial. Emancipação voluntária, aqui não é legal não, gente, desculpa, aqui é emancipação voluntária. A emancipação voluntária se dá quando os pais resolvem então emancipar os seus filhos maiores de 16 anos e menores de 18 anos. A lei exige a idade de 16 aos 18 anos para que nós possamos ter essa emancipação chamada então de emancipação voluntária.
Veja, ambos os pais devem concordar, ainda que a guarda não seja compartilhada, porque o poder familiar é exercido por ambos os pais. Mas eventualmente um pai não concorda. O pai não aceita a emancipação porque entende que o filho ou que a filha não são suficientemente maduros. A mãe concorda. Se o pai não concorda e a mãe concorda, a única forma de emancipá-lo é através de um suprimento judicial. Uma ação de suprimento judicial. E fica a dica aqui de segunda fase. Como é que se tem essa ação de suprimento judicial? Senhor juiz, o menor, assistido pela sua mãe, resolve propor uma ação contra o pai. E o argumento é esse: senhor juiz, eu já tenho condição de me emancipar, tenho condição de zelar pelo meu patrimônio e meu pai não concorda. Assim eu requeiro seja decretado o suprimento da autorização do meu pai. O juiz então dá uma decisão, se ele achar realmente que assim é, ele dá uma decisão, suprindo a manifestação de vontade do pai e determinando a emancipação daquele menor de 16 a 18 anos. Isso, se a mãe concorda e o pai não concorda, isso é muito comum em situações de divórcio, por exemplo. Agora, ambos os pais não concordam. Nenhum dos pais quer. E esse menor precisa se emancipar e, para isso, ele vai precisar brigar com ambos os pais. Como resolver o problema da representação processual aqui? A esse menor, que litigará contra os seus pais, ambos os pais, deverá ser nomeado um curador especial. Um curador especial. E é esse curador quem vai representá-lo, quem vai assisti-lo na ação de suprimento judicial contra os pais. Essa, então, gente, é a emancipação voluntária. A emancipação judicial. A emancipação judicial se dá quando o tutor quiser emancipar o tutelado. Quando o menor de 18 anos se torna órfão, ou porque os seus pais faleceram, ou porque estão privados do poder familiar, a estes deverá ser nomeado um tutor. Esse tutor, então, zela pelo menor, representando até os 16 anos e assistindo-lhe dos 16 aos 18 anos. Se esse tutor já está com o saco cheio do menor e quer emancipá-lo, precisará que esse menor tenha 16 anos e será necessária uma autorização judicial. Procedimento de jurisdição voluntária, mas uma autorização judicial. Assim, o tutor deverá propor uma ação dizendo: juiz, eu pretendo emancipar o menor e quero que seja decretada a sua emancipação. Os pais podem emancipar de forma voluntária, não precisa de autorização do juiz. O juiz só vai participar do rolo aí caso um dos pais se negue a dar o seu consentimento. Agora, o tutor sempre precisa da autorização do juiz para gerar a emancipação. Afora essa emancipação, que nós vamos chamar de voluntária e de judicial, existe a emancipação legal, aquela que decorre por força do próprio texto de lei. Pelo casamento. Casou, está emancipado. E qualquer que seja a idade. Aos 15 anos, uma pessoa pode se casar se tiver autorização do juiz para casar. Casou com autorização do juiz com 15 anos, está emancipado. Divorciou com 16, continua emancipado. A emancipação não repristina. A emancipação não volta atrás. Também é possível a emancipação pelo exercício de emprego público efetivo, isso é cada vez mais letra morta, porque aqui nós vamos precisar de no mínimo 18 anos, e com 18 anos a pessoa já é plenamente capaz mesmo. Pela colação de grau em curso de ensino superior, se alguém conseguiu já no terceiro grau, com antes de 18 anos, colar o seu grau, ele está emancipado. Ou pelo estabelecimento civil ou comercial, pela existência de relação de emprego, desde que em função deles o menor, com 16 anos completos, tem economia própria. Aqui é um fato de per si. A emancipação decorre de fato automático. O menino se mantém, o menino se sustenta, tem condição de saber as consequências dos seus atos, ele estará emancipado. Então, olha só, a emancipação dos pais é voluntária, eles vão no cartório, lavam uma escritura, está emancipado. Se um dos pais não concorda, o filho precisa então promover uma ação de suprimento judicial contra o seu pai. Se ele tem a mãe ao seu lado, a mãe lhe assistirá no processo. Se esse menor precisa propor ação contra ambos os pais, tem que ser nomeado então um curador especial a ele. O tutor só poderá emancipar também mediante essa condicionante, que o juiz autorize. O tutor não pode fazer emancipação voluntária, é necessário a emancipação judicial. E as outras emancipações decorrem de fatos específicos, de forma natural desses fatos específicos. Casou, está emancipado, colou grau, está emancipado, tem emprego próprio, tem renda própria de modo a se manter, também está emancipado. Bom, pessoal, esse foi o nosso módulo sobre capacidades.